Galera, o personagem Álvaro chegou no Free Fire na atualização de janeiro de 2020, trazendo uma nova habilidade que aumenta o dano e a área de explosão. Mas será que vale a pena gastar diamantes e comprar esse personagem? Isso vai fazer diferença na ranqueada e vai te ajudar a pegar mestre? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre esse personagem. Olá amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou Marcelo, e antes de mais nada, se essa for a sua primeira vez aqui nesse canal, não deixa de se inscrever, porque isso fortalece muito o trabalho que eu faço aqui. E afinal de contas não custa nada pra você, mas pra mim tem um valor imenso, então dá essa força pro canal, tô contando com você. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar aqui um pouco com você do personagem Álvaro, e se compensa comprar esse personagem, se a habilidade dele vai trazer algum benefício realmente válido pra você, e eu vou falar também como que funciona essa habilidade dele na prática, tá bom? Então vou começar aqui falando da habilidade do personagem, tá? Ele tem uma habilidade chamada Arte da Demolição, e essa habilidade ela tem esse nome porque quando você está equipado com ela, ela aumenta o dano de explosões e também a área de alcance das explosões. Quando você compra o personagem, essa habilidade vem no level 1. Nesse level, o dano de explosões é aumentado em 6% e a área do dano é aumentada em 7%. No level 2, o aumento é de 8% e a área aumentada em 7,5%. No level 3, o dano aumenta 10% e a área é aumentada em 8%. No level 4, o dano aumenta 12% e a área é aumentada em 8%. No level 5, o dano aumenta 14% e a área é aumentada em 9%. E no sexto e último level, o dano de explosões é aumentado em 16% e a área do dano é aumentada em 10%, que é o máximo que essa habilidade pode aumentar, tá? Qualquer habilidade de personagem para ter eficiência, você precisa ter ela pelo menos no level 4. Abaixo disso, ela não ajuda muito. Então, sempre que você comprar um personagem que você pretende usar, esteja preparado para subir a habilidade até o level 4 pelo menos. Agora deixa eu te falar como funciona a habilidade do Álvaro na prática. Essa é uma daquelas habilidades conhecidas como habilidades passivas. Nesse caso você não precisa apertar nenhum botão para poder ativar a habilidade. Basta ter ela equipada e quando você usar alguma arma com dano explosivo, ela vai ativar de forma automática. Eu acho interessante mencionar aqui também que não são somente armas. Granadas e minas terrestres também são afetadas pela habilidade. O que também acaba sendo bem interessante porque é muito mais fácil você achar granada ou mina terrestre nas partidas do que armas explosivas, tá? Agora, como essa habilidade pode ser útil para você? Como ela aumenta o dano explosivo e também a área desse dano, você consegue ser muito mais eficaz usando uma arma explosiva. Por exemplo, o lança já é uma arma muito forte mesmo sem essa habilidade. Com ela você pode causar um dano maior ainda, e assim também como a granada comum e a mina terrestre, que também passa a ser bem mais mortal com essa habilidade, tá? Algumas armadilhas que o pessoal costuma fazer com mina terrestre acaba sendo bem mais perigosa. Outras armas que também têm dano explosivo, mas não tão devastador como o lança, também se tornam bem mais perigosas para os adversários, como o canhão de mão, a crossbow e a RGS-50, né? Esse último que é um lança-míssil, é uma das armas que acabou sendo acrescentadas posteriormente no Free Fire, tá? É uma habilidade que funciona muito bem jogando solo ou squad, solo principalmente porque pode te garantir aquela kill diária para você fazer uns pontinhos extras ali na ranqueada, tá? Outra coisa que eu costumo falar nessas análises são outras habilidades que combinam com a habilidade do personagem do vídeo. No caso do Álvaro, não tem uma habilidade que seria um grande complemento. Você pode escolher uma combinação aí que funciona melhor de acordo com a sua estratégia, tá? Por exemplo, a habilidade do Alok é sempre um bom complemento, a habilidade da Capela também, do Wolfra. Nesse caso, fica a sua escolha a melhor combinação de acordo com o seu estilo de jogo, tá? O mesmo vale para as habilidades dos pets. Mas se tiver alguma habilidade tanto de pet ou de personagem que possa aumentar ainda mais o seu dano, ela poderia ser uma combinação interessante também para você testar aí, tá bom? Bom, então reforçando aqui os pontos positivos da habilidade do Álvaro, como a habilidade aumenta o dano das explosões, você pode ter uma eficiência muito maior ao usar um lança, uma arma que já é forte, ela pode ficar bem mais perigosa com essa habilidade. Além também de deixar armas como o canhão de mão e a crossbow, por exemplo, bem mais letais, já que mesmo essas armas sendo com dano por explosão, normalmente elas não são tão fortes como o lança. Como a habilidade também aumenta a área das explosões, fica mais fácil de eliminar adversários com granadas e minas terrestres. A mina terrestre em especial fica muito mais difícil do adversário escapar se ele passar em cima de uma, já que o dano e a área da explosão estão maiores. E por todas essas vantagens aí, a habilidade do Álvaro pode te ajudar a fazer aquela kill diária ali na ranqueada para ganhar uns pontinhos extras e sim fazer você chegar mais próximo do mestre, tá? E quanto aos pontos negativos, o principal ponto negativo é que você vai ter que ter um cuidado extra quando você usar uma dessas armas explosivas, tá? Então, por exemplo, se você colocar uma mina terrestre em algum lugar, você tem que ter cuidado para não passar ali de novo e acabar ativando ela, senão
você pode ser eliminado pela sua própria armadilha. Isso também é válido para granadas e para o lança. Se você usar o lança muito próximo, você pode acabar sendo atingido ali pela área da explosão, que vai estar maior, né? E seria mais isso, tá? Além disso, não teria nenhum outro ponto negativo assim para poder falar dessa habilidade não, tá? Bom, depois de todas essas informações, chegou a hora de dar o veredito. Vale ou não vale a pena comprar o personagem Álvaro? Bom, isso vai depender de alguns cenários. Hoje o preço desse personagem na loja do jogo são 499 diamantes. Se a gente fizer uma regra de 3 básica aqui, vamos pegar aí o valor de recarga de 520 diamantes, que é o mais próximo, custa 27,90. Se você pegar 27,90 e dividir por 520 e depois multiplicar por 499, vai dar um valor aí de R$ 26,77 aproximadamente. Esse seria o seu gasto em dinheiro com esse personagem. Então o preço dele cheio na loja não vale a pena. Existem personagens bem melhores aí que você vai gastar um valor próximo ou igual, como por exemplo mesmo o Alok, tá? Então nesse cenário não vale a pena. Agora, se ele estiver em algum evento com desconto, como por exemplo loja misteriosa, loja dos desejos, supermercado e etc, né? Aí eu já diria que vale o investimento. Loja misteriosa, dependendo da situação, você pode pegar até no giro inicial com 9 diamantes. Então é um ótimo valor. No supermercado normalmente vai depender de quantos itens você vai comprar, mas também valeria a pena. Normalmente no supermercado o valor não passa de 249 diamantes. Isso se você comprar só o personagem, tá? E também tem outros eventos aí que pode rolar, tá? Tem o evento Food Truck, tem vários outros eventos novos que a Garena coloca e às vezes o personagem acaba vindo por um valor um pouquinho mais em conta ali. Aí você pode analisar mais ou menos por essa base de preço aqui que eu tô passando pra vocês, tá? E a terceira situação que normalmente pode acontecer, que a Garena tem feito ultimamente, é dar o personagem de graça em algum evento de troca. Igual aqueles eventos que você coleta token em troca por algum personagem, isso vai variar muito de acordo com o evento e com as outras opções de personagem. Mas a minha dica aqui pra você é ver quais são os personagens do evento que você pode comprar na loja com ouro. Os que você tem como comprar com ouro na loja, não compensa você pegar nesse evento, porque o ouro você consegue de graça e bem mais fácil, só jogando. Agora o diamante não, é bem mais difícil, né? Então você tem que analisar isso. Se você tiver, por exemplo, Maxine, Ford, Kelly e Álvaro, compensa nesse caso você pegar o Álvaro. Não que os outros sejam ruins, mas porque ele nesse exemplo aí é o único que você pode comprar somente com diamantes, tá? Então assim, esses são só alguns exemplos de situações que você pode obter o Álvaro. Mas no geral aí, o que você deve analisar para pegar ele é o seu estilo de jogo. Se você não costuma usar muitas armas explosivas, não acha fácil essas armas nas partidas, a habilidade dele não vai ter utilidade nenhuma para você. Agora, se você tem mais esse costume de jogar com essas armas, tem estratégias boas com minas terrestres, granadas, etc, pode ser mais útil para você. Quando eu digo que não vale a pena comprar na loja por 499 diamantes, não é que não vale o investimento, mas é porque existem, digamos assim, formas mais econômicas de você pegar o Álvaro, tá? Eu acho importante informar isso aqui para vocês também, porque afinal de contas diamantes são dinheiro e mesmo no jogo você tem que saber gastar para não ficar sem, beleza? Vale lembrar também que a Garena pode fazer mudanças no jogo e mudar algumas coisas na habilidade dele. Pode ser que daqui a algum tempo ele possa ser comprado por ouro também, entre outras alterações que a Garena deve fazer. Inclusive outra coisa que deve chegar futuramente é o Álvaro despertado, mas aí vai ser outro tipo de análise, porque ele despertado é como se fosse um personagem diferente, né? E também vale reforçar que seria de repente um motivo a mais para você adquirir o personagem, dependendo da habilidade dele despertado, né? Poderia ser um motivo a mais para você adquirir ele, tá bom? Mas é isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a tirar as dúvidas sobre o personagem Álvaro, e se ajudou, não esqueça de se inscrever no canal. Como eu disse antes, para mim tem um valor imenso e não vai custar nada para você. E também deixar aquele like aqui embaixo para ajudar o canal a crescer cada vez mais. E não sai do canal ainda não, eu vou deixar nesse card aqui em cima uma playlist com mais vídeos de Free Fire, tem mais dicas aí para poder te ajudar, tem mais análise de personagem, dicas de jogabilidade, tem coisas bem interessantes aí. Clica aí, confere, quem sabe você se interessa por mais algum vídeo e continua aqui no canal. Eu vou deixar também as minhas redes sociais aqui na tela e na descrição do vídeo. Quem quiser interagir comigo, é só me seguir lá. E se você assistiu esse vídeo até aqui, eu agradeço muito pela sua companhia, um forte abraço, até o próximo vídeo e falou! Unlock your mind and lose the key. There's a universe inside you. You should never have to hide.